Primeiro Crônicas, capítulo de número 11. Nós vamos fazer a leitura do verso 10 até o verso de número 19. Os irmãos acharam? Se você tem a Bíblia comemorativa da igreja, a página é a 580. Diz assim a palavra do nosso Deus: são estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo o Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no que diz respeito a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Actomonita, o principal dos 30, este brandiu a sua lança contra 300 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, que era um dos 3 valentes. Este estava com Davi em Pas-damim, quando os filisteus se reuniram ali para a batalha. Havia ali uma plantação de cevada, e o povo fugiu dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno, defenderam-no e mataram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 chefes desceram a rocha para falar com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus tinha acampado no vale de dos Refaíns. Nessa época Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 homens romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? Pois arriscaram a sua vida e trouxeram, e assim não a quis beber. São essas coisas que fizeram os 3 valentes. Deixa a sua Bíblia aberta e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que tem cuidado das nossas vidas. Obrigado porque tivemos a oportunidade de ler a Tua palavra como família da fé, cantar a Tua palavra, orar a Tua palavra, a oportunidade de obedecer a Tua palavra na ordenação dos diáconos e diaconisas. E agora, Pai, queremos ouvir a Tua palavra, para que possamos aprumar o nosso coração em retidão ao Senhor, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, a vencer inclusive as barreiras do nosso coração para esse momento. Oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós estamos diante de mais uma das histórias do famoso rei Davi. Rei Davi que se tornou referência para os demais reis de Israel. Sempre quando você lê a história de um rei de Israel, você vai ter 2 expressões: e o fulano de tal fez como Davi seu pai, ou fulano de tal não andou nos passos de Davi seu pai. Porque apesar das coisas terríveis que Davi havia feito como rei, Davi foi um homem quebrantado, de grande arrependimento, um homem segundo o coração de Deus, e não somos nós que falamos isso,
mas é a palavra de Deus que testemunha isso a favor de Davi. Tanto que Davi, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Jesus, ele é chamado no Novo Testamento de Filho de Davi, o Messias, o Rei absoluto, aquele que foi pronunciado no Antigo Testamento e que viria na plenitude dos tempos e governaria para todo sempre. E aqui nós estamos diante de uma história que também aponta para Jesus. Mas só para que a gente possa entender melhor o texto, Davi, nesse momento da história, ele se encontra como um fugitivo. Nós não estamos lidando aqui com Davi, que ainda estava no conforto da sua casa, junto com seu pai Jessé e seus irmãos. Davi aqui, ele não tem mais o prestígio de ser o arpista do rei Saul. Davi não tem mais aqui os privilégios recebidos por ter destruído e matado Golias, o valente gigante. Davi agora aqui é um fugitivo da ira, do ciúme, da inveja de Saul. Saul está desesperadamente em pânico, porque ele sabe que Davi o substituiria no reino, e ele está caçando Davi em cada metro quadrado da Palestina. Saul, diz o texto bíblico, nos relatos de Samuel e de Crônicas, que ele todos os dias buscava encontrar Davi para matá-lo. Davi era o número 1 entre os criminosos de Jerusalém. A cabeça dele estava a prêmio. E Davi então, nesses momentos, ele fugia de Saul, e aquela região é uma região muito boa para se esconder, muitas cavernas. E Davi, ele está escondido numa cadeia de cavernas chamada Adulão. E era ali que Davi se tornou o homem das cavernas, literalmente. E ele conhecia aqueles lugares como ninguém, porque qualquer pessoa que andasse durante o dia entrando numa caverna ficaria com a sua visão limitada, mas não Davi. Davi já estava acostumado com a escuridão. Ele estava nesse processo por anos, fugindo de Saul, de caverna em caverna, de espaço em espaço. E aqui nós vemos Davi. E durante esse período de fuga de Davi, algumas pessoas se juntaram a ele. Por exemplo, abra comigo a sua Bíblia lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 22, 1 Samuel, capítulo 22, página 413, verso 1, diz assim: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Era esse conjunto de cavernas, na verdade. Quando seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Então ele teve sim nesse momento o acolhimento da própria família. Mas olha que interessante o verso de número 2: ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Então, se não bastasse Davi estivesse num período de fuga, ele também tinha companhia não de pessoas da nobreza, ou pessoas otimistas, mas pessoas amargas, tristes, endividadas, fugitivos. Olha só que grupo bom para estar com Davi. A situação dele já era terrível. Imagina esse grupo que se juntou a Davi lá nas cavernas. E Davi se tornou o líder desse pessoal. Mesmo na sua angústia e na sua luta pessoal, Davi ainda assim conseguia liderar um grupo que estava tão ruim quanto ele, tão amargurado quanto ele.
Esse era Davi. E alguns desses 400 homens eram homens experimentados em guerra, em batalha, e eles se tornaram os valentes de Davi. E nós vamos ver, por exemplo, na sequência do texto que nós lemos, e nós não vamos ler nessa noite, e você pode ver o texto paralelo lá no segundo livro de Samuel, capítulo 23, que a Bíblia vai registrar a história de pelo menos 37 desses valentes de Davi. Então não temos um número certo de valentes, guerreiros, que estavam ao lado de Davi. Não eram 400, é que dentre esses 400, alguns eram bons de batalha, bons de briga. E esse texto que nós lemos, também para nos ambientarmos aqui, né, nesse contexto, ele nos dá informações geográficas importantes. Então, vamos tentar imaginar um pouquinho a visão de Davi nessa narrativa. Davi já está fugindo há anos de Saul, e é verdade que aqui já se encontra os anos finais de perseguição. Dentro, em breve, Davi vai assumir o trono, e Davi está longe de tudo aquilo que ele amava, da cidade dele, das coisas que traziam memórias afetivas a Davi. E Davi então ele está na região de Adulão, numa ponta. A 10 quilômetros dali você tem Belém, e a 10 quilômetros mais ao norte você tem Jerusalém. Então é mais ou menos um triângulo, e no meio desse triângulo está esse vale que nós lemos aqui no texto, um grande campo de mais ou menos 6 quilômetros, que é o Vale dos Refaíns. E Davi sabe que nessa região está parte do exército dos filisteus. Os filisteus, grandes adversários dos israelitas nessa época. Então, eles tinham essas campanhas militares onde eles tomavam território. E eles tomaram um território importante, que era a região de Belém, esse vale. E Davi, diante dessa informação, se lembrando de Belém, se desperta ali uma memória afetiva em Davi. Quem me dera beber das águas do poço que está lá em Belém. Talvez Davi, na infância dele, havia brincado muito naquele poço, havia tomado muita água naquele poço, se banhado ali, brincando com seus amigos de infância. E ele, nesse momento, ele suspira por esse desejo, mas ele não pediu nada para ninguém. Mas alguns desses valentes, 3 deles, ouvindo esse desejo de Davi, essa informação, falaram assim: a gente precisa fazer alguma coisa. Ele é o nosso líder, ele tem nos liderado por muito tempo. Vamos fazer essa missão impossível. Então eles saem na calada da noite, eles dão a volta por esse exército filisteu, e eles pegam água. Só que eles andaram, pense você, quase 10 quilômetros para isso, com talvez potes vazios, e voltaram mais 10 quilômetros com esses potes cheios de água. É uma missão suicida, totalmente. Para acordar ali um soldado filisteu, para ser alertado e matar todo mundo, não precisava de muita coisa. Mas, surpreendentemente, milagrosamente, esses valentes de Davi, eles chegam com a água para Davi. Só que quando Davi recebe essa água, e o desejo daqueles homens é que Davi pudesse enfiar a cara naquele baldão e saciar a sua vontade, o seu desejo, é um presente para Davi, é algo para suprir o desejo, a vontade de Davi. Davi se recusa a beber essa água. Aqueles homens poderiam
tratar isso com grande ofensa. Imagina, alguém prepara um lindo jantar para você, convida você para jantar na sua casa, você convida as pessoas e quando chega lá fala: não, obrigado, eu estou de dieta, não quero comer. Você vai até falar assim: tá bom, mas na hora que for embora você vai falar com a sua esposa: que desfeita, ofensa isso. A gente prepara um banquete, isso custou dinheiro, custou tempo, custou descanso, e não quiseram receber. Só que Davi, ele não descarta a água, pelo contrário, o texto diz que ele oferece isso ao Senhor como libação, como oferta a Deus. Libação é um sacrifício que os servos de Deus faziam ao Senhor através de uma grande quantidade de líquido. Algumas vezes era água, algumas vezes era bebida forte, e eles ofertavam isso ao Senhor. A gente vai ver esse sacrifício de libação, por exemplo, quando Jacó, ele volta e ele passa por Betel, que havia Deus falado com ele, e ali ele edifica um altar ao Senhor, e o texto diz que Jacó oferece uma oferta de libação a Deus. Essa água, ela deixou de ser água quando custou a vida preciosa de 3 dos seus soldados. Essa água perdeu o seu valor, deixou de ser H2O e se tornou algo muito mais caro, muito mais valoroso, a qual Davi não era digno de beber e saciar a sua sede, a sua vontade, mas ficou tão cara e tão valorosa, que ele decide ofertar isso ao Senhor. Por isso que é tão importante a gente entender a motivação com a qual nós fazemos as nossas coisas, o valor que nós damos ou agregamos naquilo que fazemos ao Senhor. Não adianta nada fazermos grandes sacrifícios ao Senhor, se isso não nos custa nada, se nós fazemos daquilo que nós temos de sobra. Mas quando fazemos algo que nos custa, isso se torna libação ao Senhor, libação ao Senhor. E esses homens, eles não ficaram chateados, com certeza, porque até nesse momento Davi, como líder deles, aproveitava para ensiná-los o valor do Senhor, o valor do Senhor. E esse texto, meus irmãos, apesar de ter acontecido há muitos anos atrás, nós não estamos desfrutando no mesmo contexto de Davi. Você não está sendo perseguido por um rei maluco que quer matar você. Nós não estamos na Palestina, nós não temos um exército de filisteus nos privando daquilo que nós podemos ter, água para nos saciar. Mas existem coisas que esse texto, eles podem falar conosco nessa noite, porque talvez o grande desafio da nossa vida é se lembrar de Deus nos atos mais cotidianos da nossa vida, nas coisas simples, no trivial, no dia a dia, porque nós entramos numa mecânica e numa dinâmica que nós vamos fazendo e vamos desenvolvendo, e pouco nós nos lembramos de Deus no nosso dia a dia. Nós fazemos o que tem que ser feito, e lembramos de Deus no culto, quando recebemos um WhatsApp da igreja dando uma notícia, ou vemos no Instagram uma postagem com uma frase de impacto. Mas nós temos um grande desafio, que é nos lembrarmos de Deus no nosso cotidiano, ou na correria do nosso dia a dia. Também às vezes nós não lembramos de Deus quando nós estamos tentando sanar as perseguições que nós sofremos diariamente. Às vezes você está lá no seu trabalho, tem tanta meta para bater, tem tanta demanda, você nem tem hora para pensar em Deus, em como honrar o Senhor. Você está no meio de uma transação comercial, ali não é espaço para se lembrar de Deus. Você está atendendo alguém, você está fazendo uma venda para alguém, você não está pensando, você está pensando naquilo que precisa ser feito.
porque nós temos muitas coisas importantes para nos lembrar no nosso dia a dia, ao invés de se lembrar de Deus. Nós somos muitas vezes impelidos pela seguinte frase: agora não é o momento. Agora não é o momento. Existe tempo para tudo e agora não é o momento de lembrar no Senhor. Quando o assunto é de adulto, quando a coisa é do mundo real, quando a coisa é séria, quando as reais necessidades aparecem, nós estamos muito ocupados para se lembrar de Deus. E é essa ponte que Davi, a história de Davi faz conosco hoje, porque nós, apesar de não estarmos no contexto de Davi, temos um grande desafio em comum, que é nos lembrarmos de Deus em momentos inusitados. Porque Davi, ele estava passando aqui por uma situação, em um momento em que ele não precisava se lembrar de Deus. Ele poderia totalmente pegar aquela água e se esbaldar nela. Não é um assunto que parece ser de cunho religioso e espiritual. É simplesmente um ato de generosidade de 3 dos seus líderes, que foram lá de modo maluco e louco pegar água no meio de um destacamento dos filisteus. Mas eu gostaria de trazer aqui para nós, a partir dessa narrativa, 3 ensinamentos práticos para o nosso dia a dia. O primeiro deles, que nós vamos ver aqui no texto, meus irmãos, é que nós precisamos nos lembrar de Deus e honrar Deus, mesmo quando a nossa necessidade gritar e falar alto. Porque quando as nossas necessidades, elas gritam e elas estão falando alto, elas recebem automaticamente o direcionamento do nosso foco, e nós começamos a batalhar, a correr essa jornada para saciar essas necessidades, essas demandas emergenciais. E Davi aqui, ele estava nessa situação, ele tinha um desejo pelas águas da sua infância, ele está fugindo de um rei louco, ele está rodeado de gente estranha, a qual ele se tornou líder sem desejar. Davi, ele está com muitas necessidades, ele está numa situação, inclusive, que ele poderia falar: ó céus, ó vida, quem me salvará? Estou necessitado, ando errante há muitos anos. Mas ainda assim, diante da oportunidade de saciar o seu desejo, a sua necessidade, Davi lembra-se de Deus e honra a Deus. E isso é uma coisa que nós temos que ficar espertos e ligados no nosso dia a dia. Não podemos nos lembrar de Deus e honrar a Deus apenas num culto, apenas em tratativas de assuntos de cunho espiritual ou eclesiástico de igreja, porque toda a nossa vida, ela é espiritual. Ou Deus é o nosso Deus em tudo, ou não é em nada. Não é em nada. Então a primeira coisa que nós vemos na vida de Davi é honrar a Deus, lembrar-se de Deus, mesmo quando as necessidades, elas gritam, elas falam alto. Só para a gente entender um pouquinho do coração de Davi nesse quesito, abra comigo sua Bíblia lá no Salmo 142. Olha, página 914, olha que interessante o título desse salmo: Salmo didático de Davi. É um salmo para ensinar, para instruir. Olha outra informação: oração que fez quando estava na caverna. Não podemos afirmar que é exatamente nesse momento do episódio onde ele oferece as águas ao Senhor, mas foi em algum momento em que ele estava na caverna. Olha o que Davi ele diz ao Senhor:
Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, e à sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Esse é o sentimento de Davi. E mesmo alguém que compôs esse salmo, inspirado pelo Senhor, que escancara o coração machucado, ferido e angustiado dele, é alguém que consegue se lembrar de Deus e honrar Deus, mesmo quando a sua necessidade estava gritando. E nós, meus irmãos? Quando nossas necessidades gritam, a única coisa que nós geralmente queremos de Deus é uma resposta rápida. Deus, venha me servir! Deus, venha fazer o que eu quero. Deus, eu estou mandando. Porque se a minha necessidade não for atendida, Deus, eu nunca mais olharei para a sua cara. Não irei na igreja, não orarei, não lerei a Bíblia, não falarei do Senhor. Onde está o Senhor? Geralmente as nossas necessidades, elas costumam revelar os nossos corações. Mas Davi, mesmo escrevendo um salmo como esse, sem esperança se sairia vivo disso, ele é alguém que ainda se lembra do Senhor e honra o Senhor, mesmo quando a sua necessidade está gritando. Que nós também possamos lembrar e honrar a Deus quando as nossas necessidades estão falando alto. A segunda lição, meus irmãos, é que Davi, ele não perdeu o foco da submissão a Deus, mesmo nesse momento terrível que ele estava vivendo. Sabe um episódio engraçado que aconteceu com Davi quando ele estava fugindo de Saul? Certa vez, quando Saul estava perseguindo Davi, Saul teve uma dor de barriga daquelas assim, que não te dá muito tempo para chegar em casa, sabe? Aquela que assim, você ora, fala, Deus, faz brotar agora um banheiro assim, né? E aí Saul, ele entrou numa das cavernas para aliviar o ventre. Olha como a Bíblia é bonitinha na palavra que ela usa, né? Saul entrou lá para dar uma aliviada no ventre. Só que Saul, quando ele entra, ele não vê nada, é escuro, ele estava no dia claro, e ele entra num lugar que é um breu, e ele está ali fazendo as necessidades dele sossegado. Mal sabia ele que Davi, toda a sua galera estava lá naquela caverna. Davi mais 400, não ia sobrar nada do Saul nem para fazer autópsia. Aí, sabe o que esse povo começa a falar para Davi? Davi, eis que chegou o dia em que o Senhor entregou o seu inimigo em suas mãos. Eles começam a dar um monte de profetada que não tem nada a ver com Deus. Cuidado com profetada, cuidado com esse negócio, eis que te digo, cuidado, se não está na Bíblia é fake. Tudo que a gente precisa está na Bíblia, meus irmãos, está aqui já. Cuidado, esse povo aí que se intitula profeta, porque assim, para vir uma palavra que não vem do coração de Deus é a coisa mais fácil. Cuidado esses profetas de internet.
Mas lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versos 4 ao 6, é isso que eles estão dizendo: Davi, vai lá, Davi, é Deus que te deu essa oportunidade, é Deus que colocou nas suas mãos, Davi. Ele está querendo te matar, Davi, agora você tem oportunidade. Ele não vai saber nem de onde veio. Sabe o que Davi fez? Foi lá, com uma faca, não matou Saul. Frustração geral para a galera. Davi foi lá e cortou a borda do manto de Saul. Davi ele falou: ai de mim tocar contra o ungido do Senhor. Olha que loucura absurda de bênção que Davi fala. 400 pessoas na orelha de Davi, falando em nome de Deus. Deus deu, Deus colocou. E Davi não perdeu o foco do que era submissão a Deus. Ele falou assim: não, Saul ainda é rei, mesmo querendo me matar, mesmo querendo me perseguindo todos os dias, me odiando, ele ainda é rei, instituído pelo Senhor, colocado no trono por Deus. E não serei eu o louco de tirá-lo desse lugar. E quando Saul termina, ele sai. Depois Davi vai lá e ele fala para Saul: olha, Saul, você estava aqui nas minhas mãos para mostrar que eu não tenho nada contra você, nada. E aí Saul chora, bate aquele arrependimento, ou melhor, remorso. Saul vai embora, mas depois volta para caçar Davi. Isso mostra que Davi ele não perdeu o foco da submissão a Deus, mesmo diante de uma oportunidade única. Irmãos, o nosso dia a dia também é assim. Nós nos deparamos com inúmeras oportunidades. Mas mesmo nessas oportunidades nós precisamos nos lembrar do Senhor e honrar a Deus. Não é porque uma porta se abre diante dos nossos olhos que ela significa que ela vem do Senhor. O nosso coração precisa ter muito temor em avaliar se aquela porta que se abriu vem com a autoridade da palavra, se foi um caminho que foi aberto pelo Senhor. Porque o diabo também é muito bom em dar oportunidade, em criar opções. Lembra as opções que ele criou para Jesus? O pastor Rodrigo pregou recentemente aqui sobre isso. Ele é especialista em falar: olha aí que beleza, né? Tem pão aqui, peixe, só transformar essas pedras. Não, se você se prostrar aqui, o que é muito pequeno, diante do reino que eu posso te dar. Não perca o foco de se lembrar e honrar o Senhor, mesmo quando oportunidades se escancaram diante de você. Olhe pelos olhos da palavra do Senhor. Fere um princípio bíblico. Deus está de acordo com isso. Precisarei fazer uso do jeitinho brasileiro para acomodar essa oportunidade? Se precisar dessas coisas, não é de Deus. É melhor focar em se submeter, se sujeitar e se lembrar de Deus, honrando Ele mesmo em momentos inusitados. Davi não foi com a grande multidão. Aquela história de que a voz do povo é a voz de Deus, está escrito, né, na Bíblia do diabo, lá do inferno isso daí, né? Imagina se Davi seguisse os conselhos, teria atentado contra o ungido do Senhor. Davi era tão focado em honrar a Deus e se submeter a Deus, que mesmo quando Absalão foi tomar o trono dele, Davi não resistiu, ele fugiu. Davi pensava: se Deus não me quer no trono, eu não serei resistência, que coloque Absalão. Mas pouco depois Absalão morre e Davi volta para o trono. Terceira lição, meus irmãos, para as nossas vidas: lembrarmos de honrar a Deus, entendendo que a melhor provisão que Deus pode nos dar em tempos difíceis não é água, mas é gente. É gente.
Davi, ele se viu saciado pelas pessoas que estavam ao redor dele. Isso é muito interessante, porque no dia da sua angústia, da minha angústia, o que a gente mais precisa é de gente do nosso lado, gente para nos abraçar. Mais do que as respostas que não vêm, a gente precisa de alguém para ligar para a gente, para mandar uma mensagem. E às vezes é gente zoada mesmo, às vezes é gente que outra vez pisou no seu calcanhar, gente que às vezes falou de você, não deveria, mas se arrependeu, pediu perdão. Sabe qual é a maior bênção que Deus nos dá diante das nossas necessidades? É a família da fé, é a igreja. A gente acha que é dinheiro para pagar as contas, eu muitas vezes acho isso, mas às vezes não tem dinheiro, mas você tem gente para ir lá e falar, ora comigo. Você descobre que tem alguém mais endividado que você e você fica feliz, né? Isso te consola, né? Irmãos, Davi na caminhada dele, foi agraciado com 400 pessoas, e Deus está dizendo para Davi assim, Davi, eu vou suprir o seu desejo e as suas necessidades, com gente inclusive estranha, gente amargurada, endividada, gente que ninguém quer por companhia, são essas que eu vou colocar do seu lado. Isso faz com que a gente tenha que se lembrar de Deus, que Deus não está só nos recursos que Ele nos dá, Deus está nas pessoas que Ele coloca do nosso lado, porque isso é o melhor que a gente pode ter nessa vida, breve e passageira. Eu já fui fazer velório de gente muito rica, que na hora da sua morte só tinha os filhos se estapeando por causa da herança, mas não tinha um amigo para ficar ali do lado. E a gente precisa se lembrar disso e agradecer a Deus, honrar a Deus, falando, Deus, talvez nesse momento eu não vou ter restituído aquilo que eu perdi, a minha tragédia ela vai permanecer, mas eu quero me lembrar e honrar o Senhor, agradecendo as pessoas que o Senhor levantou do nosso lado, para caminhar com a gente nesses momentos. E eu quero concluir, meus irmãos, lembrando mais uma vez que essa não é uma história de Davi, essa é uma história de Jesus Cristo. Essa é uma história de Jesus Cristo. Olha o tipo de gente que Jesus escolheu ser rei e salvar: gente endividada, gente amargurada, gente que para andar com Ele precisava se arrepender dos pecados que cometeu, gente doente. Eu vim para os doentes. Nós somos esses 400 na caverna com Jesus. Nós somos essa multidão que está Jesus dentro do Calvário, dentro do sepulcro que ficou vazio. Jesus é esse que foi preanunciado por Davi, o Rei dos Reis, que se tornou nosso líder, o nosso rei. Jesus é aquele que quando nós chegamos com as nossas ofertas, as nossas honrarias, Ele diz, nada disso vai me saciar, pelo contrário, eu vou fazer um sacrifício de libação, e vou derramar o meu sangue a favor de vocês, eu vou honrar a Deus por vocês. Jesus é isso, é esse, que honrou e se lembrou de Deus, mesmo quando a sua necessidade falava alto, quando ele foi tentado pelo diabo, ou quando ele estava no Getsêmani orando, e ele falou, Senhor, afasta-se de mim esse cálice, se possível, mas que seja feita a tua vontade, contudo que seja feita a tua vontade. Davi não perdeu o foco da submissão a Deus, Jesus também não, foi até o fim, e tendo amado os seus, os amou
até o fim, até o fim. Era para a cruz, como nós cantamos, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Essa é a mensagem de Jesus. Olha os discípulos que Jesus arrebanhou ao lado dele. Um incrédulo, um briguento, um publicano, um zelota que matava publicano, colocou até um ladrão para cuidar das finanças, para mostrar que os critérios que Jesus utiliza para escolher os seus é muito diferente daqueles que nós utilizamos. Imagina se você tivesse a oportunidade de ficar numa caverna, e aí você recebe uma graça. Alguém chega e fala assim: você vai ficar, mas você tem a oportunidade de escolher 30 pessoas para ficar com você. Quem que você escolheria? Olha quem Jesus escolheu. Inclusive Jesus escolheu gente que na hora da morte dele, todos abandonaram, ficou só João lá. Então, meus irmãos, tudo isso para que a gente lembre-se de honrar a Deus, honrar a Cristo. E eu quero ler o texto que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, para a gente se lembrar com quem nós estamos nos relacionando. Jesus não é qualquer pessoa. Jesus é digno da nossa lembrança, Jesus é digno da nossa honra. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Paulo falando sobre Jesus. Ele diz: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém e amém. Apocalipse agora, capítulo 1, verso de número 7. Eis que ele, Jesus Cristo, vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora capítulo de número 5 de Apocalipse. Verso 9. E cantavam um cântico novo dizendo: digno és, Jesus Cristo, de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Assim como aqueles valentes reinaram com Davi, nós somos o povo que reinará com Cristo sobre a terra. Portanto, meus irmãos, lembremos-nos, honremos a Deus em todos os momentos da nossa vida, até mesmo nos momentos mais inusitados. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.